Pois existem muitos personagens em Ben 10 que são reconhecidos pela sua inteligência, e isso muitas vezes se deve por uma criação que um determinado personagem fez ou a espécie que ele pertença. Em especial podemos destacar a espécie dos cérebros crustaceanos, os galvanianos e os nadilianos, 3 espécies que se destacam muito pelo seu conhecimento e pela sua tecnologia. Mas existem alguns personagens não tão levados a sério assim na série de Ben 10 que podem se destacar muito no quesito inteligência, assim como esses personagens que eu destaquei agora há pouco para vocês. E por isso, no vídeo de hoje eu irei destacar para vocês os personagens de Ben 10 que são mais inteligentes do que aparentam. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre alguns personagens tecnicamente esquecidos na história de Ben 10, que tem uma inteligência até que fora do comum, mas que merecem o seu reconhecimento por algumas coisas que eles já fizeram, beleza galera? Mas, antes pro vídeo já sabe, já clica no botão like e se você é novo tá conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de stories aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, no universo de Ben 10 o conhecimento é algo muito importante e reconhecido em todo o universo. E existem muitas áreas da ciência nessa série onde alguns personagens que aparecem em Ben 10 se destacam muito nelas, como por exemplo o nosso viajante temporal Professor Paradoxo, que conhece muito sobre espaço-tempo, física e realidades alternativas. Mas o exemplo mais famoso de conhecimento quando falamos em Ben 10 é o Galvaniano Azimuth, aquele que é o ser mais inteligente em 3 ou provavelmente em 5 galáxias, e carrega consigo o título de primeiro pensador. E esse personagem tem o seu foco de estudo voltado a ciências pacíficas sobre as espécies alienígenas e tecnologias no geral. E depois do que aconteceu com a espada Ascalon, o Azimuth se tornou uma pessoa mais consciente, criando o Omnitrix como forma de se desculpar com o universo e unir todas as espécies alienígenas que existem. E também podemos citar uma ciência contrária do Azimuth, que é a ciência do Albedo, onde por meio de uma função evolutiva, ele faz com que espécies alienígenas evoluam num pior cenário possível, para atingir uma forma evoluída e titulado de forma suprema, evoluída em milhões de anos teóricos. Isso que é feito pelo Albedo tem a finalidade para ele adquirir mais poder e se provar superior à criação do Azimuth, ou seja, o Omnitrix. E existem muitos outros exemplos de personagens inteligentes que apareceram na série de Ben 10, com seu destaque especial. Mas nesse vídeo a gente vai ver outros personagens que nem sequer lembramos ou falamos quando pensamos em Ben 10, que deveriam ser levados mais a sério como ameaça no universo de Ben 10, pelo conhecimento que eles possuem. Então vamos começar falando desses personagens específicos, começando pelo Dr. Victor, que pertence à espécie dos Tessilianos que vivem no sistema Eno. Bom, o que faz esse personagem ser destacado nesse vídeo aqui, galera, é uma confirmação que a gente tem do Derek D. White, onde ele confirma para a gente que o personagem Dr. Victor é o maior cientista que existe atualmente no sistema Eno. Então só por essa confirmação que a gente tem, galera, a gente já começa a ver potencial de inteligência nesse personagem, por conta que na série clássica, quando ele foi nos apresentado pela primeira vez, ele demonstrou muitos feitos de inteligência, galera. Como por exemplo o episódio em que ele é apresentado para a gente, galera, é mostrado aí se passando por um ser humano na Terra, mas infiltrado como um cientista na NASA. Só dele ter conseguido entrar na NASA, galera, por meio dos conhecimentos que ele possui, já mostra muito do potencial de conhecimento que esse personagem pode possuir, galera. Porque realmente conseguir se infiltrar num dos lugares mais protegidos da Terra, que é a NASA, galera, realmente já faz a gente ver potencial nele, sabe? E ainda nesse episódio ele meio que demonstra para a gente, galera, ter entendido como o Omnitrix funcionava apenas olhando para ele e ouvido pelos seus companheiros sobre o Omnitrix. Pois quando ele revela sua identidade para o B, galera, ele menciona para o B que ele não era o único que tinha poderes de se transformar, dando a entender como se ele tivesse compreendido, galera, como o Omnitrix funcionava, fazendo o B virar um ser de uma outra espécie por meio de DNA alienígena. Só que os dois maiores feitos de inteligência do Dr. Victor nessa sua aparição que ele teve na série clássica, galera, foi ele ter ressuscitado os Skeksis, trazendo ele de volta à vida. E no episódio seguinte, intitulado de Tenha Medo do Escuro, o Dr. Victor, para fortalecer os Skeksis, fez a Terra entrar em uma completa escuridão. E tudo isso já tinha sido orquestrado, galera, pelo Dr. Victor desde o início que eles chegaram na Terra. Pois no episódio que o Yanodushi e a Múmia aparecem, eles aparecem apenas atrás de alguns objetos. E esses objetos que foram pegos por esses personagens, galera, foi para o plano do Dr. Victor. E todos esses feitos do Dr. Victor, galera, junto dessa confirmação de que ele é o cientista mais inteligente do sistema Eno, faz com que a comunidade Ben 10 tenha algumas especulações sobre a transformação do Shrek Strike. Isso se deve por existir muitas informações perdidas sobre a espécie dos Tessilianos. Informações essas que poderiam confirmar se essa espécie alienígena
seria uma das mais inteligentes do universo Ben 10. Assim como as espécies alienígenas que eu citei anteriormente para vocês, galera, os cérebros crustaceanos e os galvanianos. Por conta que na primeira vez em que o Ben se transformou na sua forma de Transiliano, ou seja, a transformação de Frank Strike, ele rapidamente já entendeu como a forma alienígena funcionava, galera, e soube utilizar perfeitamente essa forma alienígena na luta contra os Scare, lá na série clássica em Ben 10. Algo que se assemelhou muito quando o Ben se transformou em Artrópodes pela primeira vez e no Massa Cinzenta, sabe? Ele sendo bombardeado com um grande conhecimento quando se transformou nessas formas alienígenas e já entendeu de certa forma como elas funcionavam, galera. E aparentemente uma casquinha com intelecto avançadíssimo. Portanto, devo nomear esta forma de vida como uma espécie mais apropriada. Digamos... Artrópode! Não se preocupe, se o cérebrozinho genial do Massa Cinzenta não tirar a gente dessa, então já era. Ben? Corpo eletromagnético sinistro. Devido que pode haver a possibilidade dele ser um dos aliens mais inteligentes que está no Omnitrix, galera. Seja pelo Ben ter tido a sorte de adquirir a sua transformação de Frank Strike por meio do DNA do Dr. Victor, que é o cientista mais inteligente do sistema Eno, e isso acabaria influenciando na inteligência da transformação do Ben, ou seria algo mais natural pela espécie dos Transilianos ser uma das espécies mais inteligentes do universo Ben 10, se isso fosse confirmado, sabe, galera? Porém, pelo Dr. Victor ser um dos personagens que menos aparecem na franquia Ben 10, galera, isso mostra muito do quanto a gente desconhece o potencial de inteligência desse personagem. Faz esse personagem ser um dos mais inteligentes que existem na franquia Ben 10, embora a aparência dele não mostre muito disso, sabe, galera? O Billy Billions também é outro personagem da franquia Ben 10 que apresenta um potencial de inteligência enorme e surreal, mesmo ele sendo um personagem muito novo, tendo a mesma idade do Ben em Omniverse, que é 16 anos de idade. Porém, por ele possuir aquela aparência de criança apresentada em Omniverse, faz ele se tornar um dos personagens que a gente nunca irá conseguir levar a sério, por conta de toda aquela personalidade infantil dele apresentada em Omniverse. Até mesmo o próprio Ben, a princípio, nem sequer estava levando aquele personagem a sério, nem sequer dando a mínima para a história do Billy Billions de como ele foi parar na Dimensão 12, e nem levando ele a sério como arqui-inimigo no início. Mas esse personagem que é o Billy Billions tem potencial para se tornar um dos maiores inimigos que o Ben poderia ter, devido a toda a influência que o sobrenome da família dele tem e o grande conhecimento que ele possui em tecnologias. Com apenas 11 anos de idade, esse personagem foi capaz de criar uma arma que dava acesso a uma outra dimensão, que é a Dimensão 12. Só por ele ter feito isso com essa idade, já mostra que de certa forma devemos considerar ele um prodígio. Por conta que para acessar uma outra dimensão no universo de Ben 10, galera, é necessário ter poderes temporais, como o Professor Paradoxo, fazer uso da magia como a Gwen, que consegue acessar o Nulificador e o Legendman através disso, ou ter alguma tecnologia avançada diretamente dos encanadores, como o projetor de nulidade, que é a única arma que a gente tem conhecimento que dá acesso diretamente a uma outra dimensão, que é o Nulificador. Então só por esse feito do Billy Billions, galera, já coloca esse personagem acima de muitos outros personagens que a gente conhece em Ben 10. Entretanto, foi essa mesma arma que ele criou, junto da inveja que ele tinha do Ben nessa idade, que ele acidentalmente ficou aprisionado na Dimensão 12. Mas é justamente por esse acidente que esse personagem sofreu, galera, que ele tem grandes feitos de inteligência naquela dimensão, que é a Dimensão 12. Uma dimensão que é dita pelo próprio Billy Billions, galera, que a humanidade foi totalmente extinta por uma espécie de robôs alienígenas chamado de Computrons. E esses robôs alienígenas tiveram 2 destaques na série de Supremacia Alienígena, e sempre deram muito trabalho para a equipe do Ben derrotar eles, galera. E o Billy Billions, com apenas 11 anos de idade, tendo ido parar naquela dimensão e ter sobrevivido por 5 anos naquele lugar, galera, já mostra muito da inteligência e do conhecimento de sobrevivência que ele possui. E não só isso, mas como o Billy Billions estava naquela dimensão, ele criou um relógio de bolso naquele lugar, capaz de controlar esses robôs alienígenas da Dimensão 12. Apenas utilizando, galera, um pouco da tecnologia que restou da humanidade daquela dimensão. Só que a maior criação do Billy Billions estando naquela dimensão, é ele ter criado uma robô protetora altamente tecnológica, programada para proteger a vida dele. E essa robô criada pelo Billy Billions da Dimensão 12, galera, é tão fora dos tempos atuais da história de Ben 10 que ela age como se fosse uma ser humana, mesmo ela utilizando uma inteligência artificial para isso. E essa inteligência artificial que essa robô possui, galera, realmente faz com que ela aparente ser uma garota totalmente comum, muito diferente da inteligência artificial que está no Omnitrix, que se comporta como se fosse um robô, sabe? Núcleo matricial em alcance. Código da versão Omnitrix. Esta função não está disponível. O Omnitrix deve retornar a Primus. Erro. Dados biométricos não compatíveis. Enquanto Ben Tennyson rouba a cena, como sempre.
Dessa vez não. Mestre Billy. Tá. E pra fechar a ficha de inteligência desse personagem, galera, temos uma confirmação de que o Billy Billions é um dos personagens cientistas ainda vivos do universo do Bizarro, que está ajudando a Gwen, o Doutor Animal e o Zomboso daquela dimensão a acharem uma cura para o vírus do Bizarro que se espalhou por todo o universo dele. Então a gente pode concluir por meio de tudo isso, galera, que o Billy Billions, mesmo sendo um personagem tão novo, sabe, tendo a idade do Ben, ele é um dos personagens com o maior potencial de inteligência de todo o universo Ben 10. E ele até talvez tivesse a chance, galera, de vencer o Ben em uma batalha sério a sério. Mas o lado infantil dele, por conta que ele está preso na sua forma de 11 anos, é o que atrapalha muito no desenvolvimento desse personagem, por conta que nessa idade ele sente muita inveja do Ben. E ele estando próximo do Ben, galera, ele quer se provar superior ao invés de levar a luta mais a sério, sabe? Sempre que ele tem a oportunidade para se gabar, ele sempre aproveita essa oportunidade, dando-se a chance para o Ben derrotar ele. Mas isso não anula o fato de que esse personagem, galera, é um dos mais inteligentes que existe na franquia Ben 10. Embora a aparência dele não colabore tanto para isso também, sabe? E bom, por fim, vamos falar do personagem Zomboso. Por esse personagem ter poucas aparições em toda a franquia Ben 10, realmente a gente tem poucas expectativas com relação a esse personagem, não esperando que esse personagem faça algo grandioso, digamos assim, e a gente até esquece da existência desse personagem na franquia Ben 10, galera, por ele ter apenas 4 aparições da série original de Ben 10, uma na série clássica, uma na série de Supremacia Alienista e 2 da série de Omniverse. E ele em cada uma das suas aparições foi derrotado da mesma forma, seja por uma forma alienígena que o Ben possui no Omnitrix, ou pela verdadeira forma de Anodita da Gwen. Contudo, em cada uma dessas aparições que o Zomboso teve durante toda a franquia Ben 10, galera, ele se mostrou muito inteligente no campo de batalha, sendo um inimigo muito demorado de ser derrotado, por conta dos poderes especiais que esse personagem possui. Ele tem a capacidade de se teleportar quando explode, ou por meio de confetes. Ele carrega consigo algumas armas bem estranhas às suas roupas, como uma marreta gigante que nem sequer faz sentido estar no meio das roupas do Zomboso. O meu é maior que o seu. Ele carrega ácido dentro de uma garrafa e balões explosivos. Mas o que destaca a inteligência desse personagem, que é o Zomboso, galera, é a máquina que ele utiliza para se alimentar. Como somente ele se alimenta do medo e da alegria dos seres humanos, toda aquela máquina é projetada pelo próprio Zomboso, galera, para ele poder extrair essas emoções dos seres humanos. Até mesmo essa máquina que apareceu na série clássica de Ben 10 foi capaz de extrair as almas dos seres humanos que estavam sob o efeito da alegria do Zomboso na série clássica. E sempre houve uma dúvida na comunidade Ben 10 com relação a esse personagem que é o Zomboso. Se antes dele se tornar isso, que ele é agora um palhaço zumbi por conta de um vírus que ele foi infectado, ele não seria um cientista quando ele era humano, antes de ser infectado. Pois, como eu destaquei anteriormente para vocês, galera, ele é confirmadamente um dos últimos humanos no universo do Bizarro que está ajudando a achar uma cura naquela dimensão. E essa hipótese do Zomboso ser um cientista no universo original, galera, ficou mais forte por conta do início da série de Omniverse, onde no primeiro episódio a gente vê o Zomboso roubando o cérebro. E embora ele tenha o seu lado zumbi, aquilo não seria para ele se alimentar daquele cérebro, galera, por conta que ele se alimenta de emoções humanas. Então alguns fãs teorizam, galera, que o Zomboso iria fazer um transplante de cérebro com aquele que ele estava roubando. E essa teoria foi meio que confirmada em uma história em quadrinhos de Ben 10 Omniverse, intitulada de Não Rindo dos Assuntos, onde nessa história em quadrinhos o Zomboso retorna novamente, querendo vingança contra o Ben. Porém, nessa história em quadrinhos ele consegue se sobressair e atacar o Ben que estava transformado em Gravataque. E o detalhe dessa história é que o Zomboso retornou com um novo cérebro, como ele mesmo destaca. E isso aparentemente fez ele ficar mais inteligente do que antes. E dá até para notar que ele recuperou um dos seus olhos, pois em Omniverse, quando o Zomboso aparece, galera, ele só tem apenas um olho, dando a entender como se ele tivesse perdido o outro. Porém, nessa história em quadrinhos a gente consegue ver o Zomboso com 2 olhos, indicando assim que o cérebro que ele pegou, galera, ele aproveitou para colocar um olho no lugar, por conta que nossos glóbulos oculares estão ligados diretamente ao cérebro. Só que isso ter acontecido com o Zomboso nessa história em quadrinhos levantou a questão que não foi respondida nessa história, galera. O Zomboso realmente ficou mais inteligente com o novo cérebro que ele adquiriu por conta do conhecimento da pessoa que era dono desse cérebro, ou o Zomboso, de tempos em tempos, por ele ser um zumbi, precisa colocar um novo cérebro no seu corpo para ele continuar funcionando de certa forma, toda a inteligência dele não ser perdida com o tempo, conforme o corpo dele vai apodrecendo, pois
Tudo indica que ele ter perdido um dos seus olhos foi por conta do apodrecimento do seu corpo que foi acontecendo quando ele apareceu em Omniverse pela primeira vez. Porque realmente se tiver a possibilidade do Zombozo ficar mais inteligente, galera, com o cérebro de uma pessoa inteligente, digamos assim, realmente ele seria um perigo maior para o universo de Ben 10, pois ele poderia acabar capturando o Albedo, o Azimuth ou qualquer outro personagem inteligente do universo Ben 10 e roubando o cérebro dessas pessoas quando tivesse a oportunidade. E assim ele poderia adquirir o conhecimento dependendo do personagem que fosse a vítima dele. E por isso esse personagem merece ser mencionado nesse vídeo aqui, galera, pois pelo conhecimento em batalha que ele possui, por ele ser um dos personagens mais difíceis de ser derrotado, por ele ter realizado sozinho seu próprio transplante de cérebro, sem a ajuda dos seus companheiros que são os psicoloucos, e ele sempre carregar consigo armas mortais sem ninguém perceber, como um ácido dentro de uma garrafa, faz esse personagem, embora não aparente, ser um dos personagens mais perigosos do universo Ben 10, galera, por conta desse conhecimento que ele possui e dessas habilidades especiais que ele adquiriu após ser infectado por esse vírus zumbi. Mas enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários sobre o que vocês acharam desses 3 personagens que eu destaquei para vocês. E se vocês conheciam esse potencial que esses 3 personagens que eu destaquei para vocês possuíam com relação à inteligência deles. Porque realmente, embora eles apresentem toda essa inteligência que eu destaquei para vocês, eles apenas apareceram 3 ou 5 vezes na série de Ben 10, não tendo mais nenhum destaque na série. Mas esses feitos desses personagens que eu destaquei para vocês, galera, torna eles de certa forma especiais. Pois a gente tem o personagem Dr. Victor, galera, que além de apresentar toda aquela inteligência em trazer os Skee à vida, ele ajudou os Skee também a reviver o Lord Transil, uma espécie alienígena de vampiros do sistema Eno, extinta há milhões de anos. Então esse personagem apresentou uma inteligência enorme, galera, por ele ter feito muitas coisas nas suas poucas aparições da série de Ben 10, além da confirmação dele ser o maior cientista do sistema Eno. O Billy Billions, como eu disse para vocês, embora ele seja muito novo, tendo a mesma idade que o Ben, ele apresentou uma inteligência enorme e fora do normal, não é mesmo? Tendo criado com 11 anos uma máquina que acessava a Dimensão 12, uma pistola de rejuvenescimento que ele utilizou contra o Bey e o Hulk, e ele ainda tem a robô Mazuma que ele mesmo construiu na Dimensão 12 que serve fielmente a ele. E ela, como eu disse para vocês, age totalmente como uma ser humana. E tudo isso ele fez, galera, utilizando poucas peças que ele encontrava naquela dimensão durante os 5 anos que ele ficou lá. Mostra-se o quão inteligente esse garoto é, mesmo sendo tão novo. E também temos esse personagem aí que é o Zombozo, galera, um personagem muito curioso, que embora seja um cientista em outra dimensão, a gente não sabe como era a vida do Zombozo no universo original, se ele seria um cientista ou não, ou outras coisas. Mas, como eu disse para vocês, por ele ter realizado esse transplante de cérebro, trocando dele pelo de outra pessoa sozinho, pois os psicologos não estavam com ele nessa história, realmente chega a ser estranho, sabe, a forma que ele realizou isso. Se seria através de uma cirurgia, ele devorando o cérebro ou qualquer outra coisa. Mas por ele ter retornado com seus 2 olhos, galera, tudo indica que ele tenha trocado o seu cérebro, que provavelmente estaria apodrecendo. Porém, fica aquelas questões, como eu disse para vocês, se ele teria ficado mais inteligente ou não. Enfim, esses são os 3 personagens que a gente pouco fala na série de Ben 10, que apresentam uma inteligência enorme. Outros personagens que não apareceram nesse vídeo, como Ken, Doutor Animal, Albedo, Inspetor 13 e outros personagens da franquia Ben 10, galera, não valeriam a pena ser mencionados nesse vídeo aqui, por conta que eles aparecem muito na série e já possuem até seus títulos da série para destacar a inteligência que eles possuem. Porém, eu tô pensando muito na possibilidade de fazer um vídeo focado apenas no Doutor Animal, galera. Que entre todos os personagens humanos inteligentes, ele é o que mais se aproxima do título de ser o humano mais inteligente que existe no universo Ben 10, galera. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo totalmente focado nesse personagem. Apenas deixem o comentário de vocês aí. E também deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam desses 3 personagens que eu abordei nesse vídeo aqui. Mas enfim, galera, chegamos ao fim do vídeo com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.